será que ele poderia se encostar com esses problemas dele? Ele operou o coração e tem problema de enxaqueca. Bom dia, José Maurício. Bom, tá aqui, ele está só emitindo porque o áudio dele. Então, pessoal, muito interessante, melhoras para o seu filho. O quadro é o seguinte, é uma pessoa que trabalha, Sim. tem uma cardiopatia e, eventualmente, se a cardiopatia desregula, ele fica numa situação de impossibilidade de trabalhar. É muito importante que você, no caso do seu filho, ele tenha todos os laudos guardados. E o INSS, como eu cheguei a falar isso acho que uns 3 programas atrás, ele reconhece a incapacidade. A cardiopatia grave, ela é inclusive uma das doenças que isentam de carência. Eu já cheguei a falar isso aqui num outro programa. Ela é uma das doenças que isenta de carência. E a gente sente que ele de repente está numa situação difícil, ele não quer abandonar o emprego, ele continua trabalhando, mas o primeiro passo ele precisa conversar com o médico dele, explicar, o médico assistente, tá? Eu ainda não estou falando do perito do INSS. Ele precisa explicar o que ele faz, porque às vezes você vai no médico, consulta de médico, a gente fala, né, tão rápido, que você sai e você não lembra nem o que era para ter dito. Então anota o que você tem para falar para o seu médico, o médico que te assiste. Doutor, eu pego peso, eu fico em pé, eu faço esforço para ele avaliar quanto tempo você teria para realmente se recuperar de afastamento daquela atividade, ou se de repente você teria que mudar de atividade. E aí, com o laudo do médico dele, do afastamento, ele vai entrar com um pedido de auxílio-doença no INSS, vai marcar uma perícia, ele tem naturalmente o prazo de afastamento pela empresa, supondo aqui que ele tenha a carteira assinada, tá? Por favor, porque previdenciário são muitas exceções, a gente fala aqui da regra, se tem uma exceção, você manda aqui pra gente, a gente responde com bastante calma. Então, ele vai pegar esse documento que o médico está afastando ele vai inicialmente se afastar da empresa, ele vai pegar um documento na empresa dele chamada DUT, que é a data do último dia trabalhado, a partir desse dia que ele não trabalhou mais. Não adianta ele fazer lá para trás, porque ele já voltou a trabalhar. Toda vez que ele volta, recomeça essa DUT. Então, no caso dele específico, eu acho que o melhor caminho seria, está se sentindo mal? Gente, a saúde é fundamental, é o principal, né? Sem sua saúde, você não vai conseguir trabalhar, sem trabalhar, você não vai conseguir alimentar sua família. Então, cuide de você primeiro. Pega afastamento do teu médico, vai na empresa, a empresa vai te afastar também, você vai pegar na empresa um documento chamado DUT, data do último dia trabalhado. Você vai entrar no meu INSS, vai subir essa documentação para marcar uma perícia. No dia da perícia, aí você vai avaliar, vai mostrar para o perito os seus exames e o que o seu médico falou. O seu médico recomendou que você ficasse, exemplo, 3 meses afastado. Porque se você afasta um dia, volta, outro, o corpo não recupera. Isso não é bom, é importante que você saiba os seus direitos. E aí eu estou vindo aqui para falar para você, se recupera primeiro e fica o tempo necessário. Dentro do INSS, com o perito, você vai mostrar os seus exames, vai mostrar a atividade, você vai falar para ele, doutor, eu trabalho descarregando caminhão, exemplo. A gente não precisa ser médico para ver que uma cardiopatia grave não dá para uma pessoa continuar exercendo essa atividade. E o perito do INSS, ele pode sugerir a aposentadoria, como eu falei, você não agenda a aposentadoria por invalidez, você só agenda a perícia médica, você só vai pedir o auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. E aí ele pode sugerir essa aposentadoria por invalidez, mas além disso, eles avaliam a escolaridade da pessoa, eles avaliam a atividade da pessoa e a idade. Por que eles avaliam isso? Por exemplo, se eu tenho, de repente, um jovem aqui, tem 35 anos, é jovem ainda, e ele tem uma escolaridade aí de ensino médio ou de nível superior, o INSS tem um programa de reabilitação. Na prática, eu vou falar para vocês que hoje não funciona, mas na teoria, na legislação, qual era a ideia do legislador? Eu vou readequar essa pessoa para um serviço que seja mais tranquilo. Então, o INSS ele tem, inclusive, a prerrogativa de pagar curso. Você sabia disso, Zé? O perito sugere a reabilitação profissional, ele é encaminhado para a reabilitação do INSS, que tem assistente social, tem psicóloga. Ela vai conversar com ele e vai ver, de repente, essa pessoa, ela poderia fazer um curso, por exemplo, eu vou falar aqui de técnico de informática, alguma coisa mais simples, né? Em relação ao esforço que ele está despendendo. E aí o INSS procura algumas empresas parceiras que pagam esse curso, paga a passagem dessa pessoa e essa pessoa continua recebendo o seu benefício no decorrer da reabilitação.
Infelizmente, no Brasil, as coisas não funcionam como deveriam, porque na legislação isso é muito bacana. Se for seguido à risca, você, ouvinte, que está aí tomando conhecimento disso, de repente, você que não sabia, pensa, o que o legislador pensou? Ele pensou que a pessoa não está boa naquela função, mas ela ainda não precisa se aposentar totalmente, ela pode exercer uma atividade mais leve, e se ela não tem o conhecimento necessário para aquela atividade mais leve, entre aspas, o INSS pode estar pagando um curso, pode estar reinserindo ele, readequando no mercado. O problema é que com a carência de mão de obra e a carência, às vezes, das empresas até saberem disso, de procurar, de fazer essa parceria para oferecer um curso ou para readequar a pessoa dentro da própria empresa, quando é uma empresa grande, às vezes a gente consegue a readequação dentro da própria empresa. Demora tanto que, às vezes, uma pessoa de 35 anos entra na reabilitação, ela só vai sair da reabilitação daqui a 10, 12 anos, e aí ele já não tem mais idade nem para aquela ideia. Então, tem muita coisa que a gente pode... Tinha que ser uma coisa mais rápida, mais prática, né? Tinha que ser. E eu fico me perguntando, o que eu, cidadã, posso fazer, de repente, para ajudar? Eu acho que é bacana trazer essa informação para vocês, porque às vezes as empresas têm essas vagas. Ele pode, inclusive, conseguir uma vaga, ele reabilitado como deficiente, né? Porque aí ele tem, as empresas maiores, elas têm uma quantidade de vagas para deficientes. Então, assim, é uma série de alternativas. Mas voltando aqui para a resposta do nosso ouvinte, o primeiro passo hoje, porque eu já estou aqui no futuro, né? Eu vivo de futuro. Sim. Primeiro passo, ele vai conversar com o médico dele, o médico que faz a assistência dele, e ele vai pegar o laudo do tempo que o médico sugira que ele se afaste daquela atividade. Ele vai depois entregar isso na empresa, falar, olha, eu estou afastado pelo médico. A empresa vai entregar para ele uma declaração do último dia trabalhado, ele vai entrar no meu INSS e vai juntar essa documentação pedindo a perícia médica. Na perícia médica ali vai ficar definido quanto tempo o INSS entende que ele tem ou não que se afastar, se é possível uma reabilitação ou se seria uma sugestão de aposentadoria por invalidez. Quer dizer, doutora, o motorista, por exemplo, pode fazer um curso para mecânico? Pode, e é muito comum o motorista mudar. Existe muito caso, por exemplo, que é impossível que ele retorne motorista de ônibus. E são casos de cegueira de um olho só. É bem comum, às vezes o motorista sofre um acidente ou tem uma diabetes muito descontrolada. Já me perguntaram aqui em um dos programas, diabetes, ela afasta? Gente, não é a doença que afasta, é a incapacidade. Você tem uma pessoa diabética, ela está controlada, ou ainda que não esteja, não está incapaz, é possível que ela trabalhe e o INSS não vai afastar. Agora, se a diabetes causou uma cegueira, mesmo que uma cegueira parcial e uma visão monocular, gente, não precisa ser médico para ver que essa pessoa não pode dirigir um ônibus, ok? Mas, de repente, ela consegue um emprego lá no próprio escritório, de repente consegue como cobrador, agora a gente quase não vê mais cobrador, agora né? Cobrador... Mas antigamente era comum a gente ver. E o mecânico também. E aí eles conseguem, de repente, promover um curso, até fazer uma proposta para que a empresa readeque e aceite aquela pessoa de volta. E devemos descobrir o talento da pessoa também, né? Sim, muitas pessoas se redescobrem assim, né? Doutora, semana que vem a senhora vai estar de volta. Pessoal, ó, anota aí, segunda-feira, 8h30 da manhã, o meu quadro aqui falando de INSS no programa do Zé Maurício, queridíssimo.